Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Judimar. Hoje, que dia é, gente? Que dia é? Hoje é segunda-feira, né? Hoje é dia de colocar a preguiça do lado e começar uma semana com toda a energia, com toda a força, com mais uma semana com aulas maravilhosas aqui pra gente, tá certo? Hoje é 13 de fevereiro, segunda-feira, portanto, a gente inicia o dia de hoje, a nossa aula de hoje, com o nosso conteúdo de história e de língua portuguesa, tá certo? É um prazer estar com você aqui. Você já descansou o final de semana, já relaxou o suficiente e agora vamos trabalhar, vamos estudar, tá certo? Vamos aprender mais sobre história, gente. O que é história para você? O que é história para você, né? Vamos aprender como é que a gente pode entender a história. Como é que a gente pode perceber ela? Qual é as origens? Quais as nossas origens? Tá certo? Vamos pensar sobre isso. Você sabe o que é história? Bem, gente, segundo o conceito que se sabe da ciência, a história é uma ciência que investiga o passado da humanidade. Ou seja, o modo como as pessoas viviam lá atrás, lá no passado, lá antes dos dinossauros, né, gente? Porque antigamente, muito antigamente, os seres humanos só passam a existir depois que os dinossauros foram mortos, né? Depois que eles foram extintos, certo? Então a partir da história, a gente investiga o passado da humanidade e o seu processo de evolução, como a coisa vai mudando, né? Como é que as coisas vão se transformando, tendo como referência o quê? O lugar onde a gente está, a época em que se está se falando, o povo, né? Pode ser branco, pode ser índio, pode ser japonês, inglês, seja lá o que for. E o próprio indivíduo, ou seja, a nossa própria pessoa, tá certo? Vamos entender mais que é a história. Como podemos descobrir a nossa própria história, professor? Como podemos descobrir a nossa própria história? Pergunta a sua mãe, né? A sua mãe vai saber dizer muita coisa a seu respeito. Mas existem outras maneiras também que a gente pode descobrir a nossa própria história. Existem várias maneiras de descobrir a nossa própria história. Então vamos colocar a nossa lupa para o passado e vamos entender. Bem, uma maneira muito prática que a gente pode entender a nossa própria história é que a história, gente, ela pode ser contada a partir da cor da nossa própria pele. Tá vendo aqui? Essa coisinha aqui mista, né? Morena, ela tem a dizer alguma coisa. Significa que eu sou mestiço, ou seja, os meus antepassados eram brancos, eram negros, eram indígenas. Então, a nossa própria cor revela a nossa história, do nosso passado, dos nossos ancestrais. Vocês estão vendo aqui pessoas, falei aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Uma foto de uma mulher negra, de uma mulher asiática, de uma mulher de cor morena, que pode ser indiana e tal, e de cor ruiva, né? Branco, claro. Então, cada cor de pele desse é uma história, é uma cultura, é um povo, é um país, né? A África, os japoneses, os chineses, o nosso próprio povo, né? Mestiço, moreno, indígena, os de cor branca, clara da Europa, da Rússia e daqueles países dali. Então, a nossa cor também revela a nossa história, as nossas origens, o nosso passado. Certo, gente? Seguindo, a gente vai entender também que a história ela pode ser contada a partir do lugar que nasceu. Onde é que você nasceu? Eu nasci na cidade de Limoeiro. Conheço a história da cidade de Limoeiro. Eu vivi aqui desde criança. Eu vi a evolução, eu vi a transformação da cidade, quando fez uma ponte, quando fez um prédio novo, uma rodoviária. Então, o nosso próprio lugar que nós vivemos conta a nossa história. Está aqui um exemplo. Aqui nós temos a imagem de que, gente, vocês sabem reconhecer essa igreja. É a igreja matriz da cidade de Orobó. Certo? Então, em volta da imagem você vê que é uma foto antiga, em preto e branco,
de 1928, na época que a sua bisavó andava de bicicleta na rua. Então é muito antigo, certo? Então, vocês veem aí uma imagem antiga desse prédio. Então, muito antes que vocês nascessem, em 1928 já existia essa igreja, sua avó andava de bicicleta na rua, você nem sonhava ser nascido. Mas você já vê aí imagens, uma imagem antiga em preto e branco, porque nessa época não tinha muita tecnologia, então as imagens eram em preto e branco, de pessoas em volta, né? Aqui a gente tem, me parece que lá no fundo, a casa do Coronel Abílio, que é um dos fundadores da cidade, prédios antigos que ainda estão aí, preservados, né? Pessoas aqui, a maioria delas vestidas de branco, porque naquela época, não pense que tinha essa grife toda não, cada um com uma roupa diferente, não. Uns usavam cinza, outros branco, não tinha essa variedade de cor, porque eram simples, só as pessoas mais ricas que usavam mais roupas coloridas. Os pobres usavam preto ou branco ou cinza, roupas de bisaco, roupas antigas, né? Roupas que eles podiam comprar, que eram pobres, certo? Então tá aqui uma fotografia muito antiga da cidade, pessoas que já morreram, que já não estão mais entre nós, e que foram registradas na história lá atrás, com seu modo de vida, com seu modo de se vestir, com seu modo de ver a vida. Tá certo? Então, o lugar onde a gente nasce, gente, pode contar a nossas origens. Você nasceu na cidade de Orobó. Você sabe a origem da cidade de Orobó? A partir dos povos locais, de indígenas, e também de exploradores europeus que chegaram naquela região, fizeram queimadas, fizeram plantações. E aí, pessoas começaram a habitar, a morar ali. Tem vários grupos étnicos, brancos, negros e outros. E aí surgiu a cidade de Orobó. E você está aí, faz parte dela. Tá certo, gente? Então, vamos continuar entendendo? Vamos continuar entendendo como a história pode ser contada. A história também pode ser contada, gente, a partir das obras de arte. Ah, professor, quer dizer que através de uma pirâmide a gente pode entender a história? Pode ser, pode sim. Através dos prédios antigos, como vocês viram aí, a fotografia a fotografia de 1928 do prédio da matriz de Orobó. Mas aqui a gente tem uma construção muito mais antiga, de milhares, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Professor, não sei nem fazer o número de 5.000 ainda, se não ia falar de 5.000. Pois é, mas é muito antigo. Essa pirâmide aí, essas 3 pirâmides, construídas há milhares de anos, na época dos faraós. Muito antigo, tá? Há milhares de anos preservados. Então a gente pode entender a história através do passado. Certo? Essas eram os túmulos em que os reis, os faraós, eram sepultados. Esses objetos, esses prédios aqui. Mas além dos prédios antigos, dos monumentos do passado, a gente também pode ver, entender a história, ver a história ser contada a partir de imóveis e objetos antigos. Olha, na casa do meu avô, principalmente do avô paterno, tinha muita coisa antiga. Tinha rádio de 1950, né, rádio enorme, grande. Tinha lamparina que vocês estão vendo aqui. Tinha essa máquina de costurar. Tinha rádio muito mais antigo do que essa. Tinha cadeiras antigas, móveis antigos, espelhos antigos, tudo muito antigo. Os meus avós já não estão mais aqui, eles já morreram. Mas quando eu ia na casa dos meus avós, eu via uma viagem na história. Eu via uma imensidão de móveis, vários móveis muito antigos que eu nem era nascido quando já existiam esses móveis. Tá certo? Então, nessa época, as pessoas não tinham energia, usavam o quê? Usavam um lampião, uma lamparina que era acesa com gás. Certo? Aqui nós temos uma máquina de costurar também muito antiga, um rádio antigo. Então a gente vai entender, né, que através do tempo as coisas vão mudando, os móveis, os objetos. Mas também através de roupas, gente. Roupas antigas. Aí você pode dizer, não, pessoal, tem uma roupa aqui bem antiga. Há uns 2 anos essa roupa tem história. Mas eu vou dizer a você que existem roupas muito mais antigas. Olha, desde o século XX. Olha só as transformações que os vestidos tiveram
desde 1910 até o ano de 1960. Olha como vai mudando, como eram os padrões de roupa e como eles vão mudando. Então, a maneira em que os antigos se vestiam é diferente da maneira que nós nos vestimos hoje. O tamanho das roupas, os tipos de tecido, as cores dos tecidos, as variedades dos corpos, tudo era bem diferente daquilo que a gente vê hoje. Então, a partir do correr dos anos, décadas e décadas, que são de 10 em 10 anos, né, de 20 em 20 anos e tal, a história vai mudando, vai transformando, tá certo? E por fim, através, gente, das imagens e fotografias de diversas etapas da nossa vida. Aqui eu selecionei a imagem de uma pessoa pública, de uma pessoa muito conhecida. Vocês ouviram falar no ano passado da morte da Rainha Elizabeth II? Pois bem, Rainha Elizabeth II foi uma das pessoas que tiveram sua vida todinha registrada. Ela nasceu em 1926. Ela completaria 100 anos no ano de 2026. Portanto, foi uma pessoa que viveu através do século. Tá certo? Então, tem uma imagenzinha bem quando era novinha. Tá vendo aqui? Vocês verem ela empurrando um carro de bebê. Aqui já é outra foto, né, mais próxima, onde ela está aqui sentadinha numa mesa com os pais, que era o rei Jorge VI e a rainha mãe, certo? Mas o tempo passou e aí ela se tornou o que, gente? Se tornou adulta. Ela se tornou adulta, casou-se com esse aqui, ó, Philip, o príncipe Philip, e teve 2 filhos. Tá vendo? O rei Charles III, que hoje é o rei da Inglaterra. E aqui uma imagem que conta a história. Uma imagem dela bem novinha, com uma coroa de princesa na cabeça. E aqui uma imagem dela já bem velhinha, com 96 anos, com a sua coroa. Lembrando que ela morreu ainda no ano passado. Então, através de imagens, de registros, a gente pode entender a história. E entender a história da nossa própria vida. Tá certo, professor? Acabou a aula? Não. Acabou a aula, só que tem tarefa para vocês. Tá certo? Vamos ver que tarefa é. Primeiro, eu vou deixar algumas perguntinhas aqui para vocês e vocês vão poder entender a história de vocês. Primeiro, você vai copiar essas perguntas no seu caderno de história e logo após responder. Primeiro, em que cidade você nasceu? Você vai contar em que cidade você nasceu. Segundo, em que ano você nasceu? Terceiro, você sabe quais são as suas origens? É europeia, é indígena, é africana? Então você vai olhar para a cor de sua pele. Você sabe, professor, eu sou meio mestiço assim, então eu acho que eu sou mistura de índio com branco, ou de africano com branco, ou de africano com europeu. E aí, você vai colocar para mim aí quais são as suas origens. Você sabendo a cor da sua pele, né? Você vai saber identificar também de onde vieram os seus antepassados. Vieram da Europa, vieram da África, vieram da Ásia. Certo? E por último, quarta questão, que você vai mandar para mim fotos que vão mostrar a história da sua vida, desde a infância até o dia de hoje. Tá certo, gente? Essa é a nossa aulinha de história. Reveja o vídeo, responda as perguntas. Copie no seu caderno e mande as fotos para o professor. Certo? Uma excelente aula para vocês. Até a próxima.